Amigos, estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Daqui a pouco o Luiz Carlos Reck vai participar conosco também do programa. Todo mundo que está no trânsito sabe, às vezes podem acontecer alguns imprevistos, enfim, porque o trânsito gera muito algumas situações, alguns acidentes de pequeno porte, nada demais. O Reck daqui a pouco estará conosco aqui no programa, participando do debate que já conta com dois grandes debatedores e com eles vamos seguir o programa até às 9 horas da noite, depois juntamente com o Reck participando aqui nos estúdios. Na cadeira central, ou na ponta direita nesse momento, na imagem que vocês vão ver, está o Edinho Berwanger, que é ex-conselheiro do Grêmio e uma das pessoas que trabalha muito na oposição, mas não oposição ao clube, à instituição, mas oposição a algumas formas de executar algumas tarefas, tem outros pensamentos de como o Grêmio pode avançar. E também, de certa forma, na oposição, mas também defendendo aí no lado do Internacional, o Dr. José Aquino Flores de Camargo, que certa feita já foi governador do nosso estado, então uma pessoa... já dá um novo status para o Dr. José Aquino Flores de Camargo, que também é uma possibilidade, pelo que se comenta nos bastidores, ainda não oficial, mas seria uma das possibilidades para concorrer à presidência do Inter, se não neste pleito, no próximo, daqui a 2 anos, com a participação de dois ilustres torcedores e representantes de Grêmio Internacional e com a sua participação pelo WhatsApp no 9588-2374, 9588-2374 e também no Twitter, no @CadeiraCativaRS, nós estaremos aqui nesse nosso Cadeira Cativa debatendo futebol, debatendo as questões que envolvem a dupla Grenal fora das 4 linhas, o futebol nacional. Tem muita coisa acontecendo, especialmente nos bastidores hoje do Grêmio, que tem uma reunião importante no seu Conselho Deliberativo para discutir as finanças desses 2 primeiros trimestres, ou seja, da primeira metade do ano. No Internacional, ontem já estourou aquele rolo envolvendo o novo estatuto, a nota oficial do presidente do Inter. Não ficaram bem claros os prazos ali, por que se demorou tanto para tomar algumas decisões, mas o estatuto volta agora ao Conselho Deliberativo do Inter, mesmo já estando aprovado pelos sócios, para que o Conselho referende mais uma vez algumas alterações que foram realizadas nesse estatuto. Edinho Berwanger, claro, você ex-conselheiro do clube e participando aqui do Cadeira Cativa, não está presente nessa reunião de apresentação de contas do Grêmio, mas ao que tudo indica, por todas as informações que nós temos, é uma reunião em que serão apresentados números positivos, pelo menos no balanço, até pelas receitas extraordinárias que entraram nesse primeiro semestre, né, Edinho? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, desembargador. Boa noite a todos. Pois bem, que bom que finalmente as contas foram entregues ao Conselho Deliberativo e vão ser apresentadas. Muitos disseram que por problemas de implementação do software novo de gestão do clube, né, o SAP, por problemas de implementação, essas contas ainda não haviam chegado, né? O que para mim é estranho, porque quando tu faz uma migração do sistema, pelo menos o sistema antigo deveria estar correndo em paralelo até que se regularizasse a situação desse novo instrumento que dizem ser uma maravilha e de gestão. Agora, com certeza, os números que chegam ao Conselho Deliberativo vão ser números excelentes, porque o Grêmio, todo mundo sabe, fechou um contrato milionário com a rede de televisão que transmite o Campeonato Brasileiro. E a partir disso, então, certamente, e que bom, né? Melhor que sejam superavitários, mas, claro, com alguma demora, e isso é preocupante. Espero que não se repita mais, né, daqui para frente, porque as previsões do próprio estatuto do clube dizem que as contas devem ser apresentadas a cada final de trimestre, o que não foi o que a gente viu nesse momento. Doutor José Aquino Flores de Camargo, lhe preocupa essa situação do novo estatuto do Inter? Porque foi aprovado em maio, só foi levado ao cartório no início de julho. Aí a comissão permanente que analisa o estatuto, que fez o texto base da reforma, disse que respondeu em poucas horas a demanda, mas aí o presidente disse que teve uma outra demanda para outras alterações, que demorou mais alguns dias, mas em todo caso, do dia 11 até o dia 26 não se tomou decisão nenhuma. Aí agora volta para o Conselho. Por que isso está acontecendo, doutor? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite aos telespectadores. Olha, eu não tenho conhecimento porque, em relação a esse processo de reforma estatutária, eu fiquei, de certo modo, reticente em relação a algumas alterações.
Não que achasse que elas eram perniciosas ou negativas ao clube, mas eu achava que tinha que ter alguns avanços sobre os quais o clube não se debruçou e não foi possível, então, avançar como se imaginava que poderia termos avançado. Agora, em relação a esse episódio e por que não teria sido registrado no cartório, eu desconheço, eu ignoro o assunto, mas eu imagino que aquilo que foi aprovado pelo Conselho está valendo. Interna corporis, não vejo nenhuma razão para que se tenha algum receio em relação a esse episódio. E, eventualmente, alguma impugnação que possa ter sido feita pelo cartório, o clube deve ter já satisfeito as dúvidas que possam ter sido suscitadas. E eu acho que o registro termina com essa pendência. Agora, se tiver alguma impugnação do ponto de vista da possibilidade, da legalidade da reforma, aí tem que ser explicado isso no Conselho por quem esteve à frente da comissão e porque no âmbito interno nunca se questionou alguma questão de legalidade das propostas que estavam sendo encaminhadas. O Gilberto de Cachoeirinha mandou uma mensagem aqui, mandar um abraço para ele. Não é nada disso, viu, Gilberto? Daqui a poucos instantes o REC vai estar aqui conosco. Uma pessoa que sempre manda mensagem aqui, doutor José Aquino, é o conselheiro do Internacional, o Eduardo Fritz, também conhecido nas redes sociais como Sopa de Granata. Sim. E ele tem uma frase que ele bate muitas vezes e ele insiste, e eu queria a sua análise. Ele diz o seguinte, que no Internacional, apesar de tudo o que está acontecendo em campo, o que acontece dentro das quatro linhas ainda é a melhor parte do clube. É o que está rolando melhor. O senhor concorda com isso? De fato, é o que acontece dentro de campo, mesmo com essa série negativa que é o melhor do clube no momento? Essas frases de efeito a gente tem que ter muito cuidado. O Eduardo é um conselheiro muito combativo, de sangue novo, que hoje tem no Conselho Deliberativo Internacional. E eu sou muito crítico em relação à atual direção do Internacional. Acho que algumas coisas que foram feitas no futebol, elas são explicáveis e tinham que ser feitas, como a renovação do nosso elenco. Agora, o que falta realmente, do ponto de vista do futebol, que fica muito claro para nós todos, é um planejamento, uma ideia de futebol, né? Porque as coisas mudam e nós estamos agora começando o mês 8 do ano 2 e parece que está sendo reiniciada a nossa trajetória no futebol. Estão falando em mudanças de rumo dentro do vestiário do Internacional. O que se percebe é que o Internacional não conseguiu, desde o início dessa gestão, adotar uma política clara. E talvez muito porque o perfil de quem assumiu o clube estabeleceu que algumas portas viessem a ser fechadas, né? Isto é preocupante, né? Porque são coisas que a gente aprende, um bom gestor tem que saber. Nunca se lacram portas para bons profissionais, né? Nós podemos ter divergências, podemos ter algumas críticas e um juízo a respeito, mas quando se estabelece algumas opiniões de forma pública sobre o trabalho de profissionais, isso nem sempre é positivo e pode estabelecer o que está acontecendo com o Internacional. Muitas portas foram fechadas, né? Mas eu creio que nós temos que entender que esse é um momento difícil. Esse não é um momento de virmos aqui fazer um rescaldo do que está acontecendo. Eu acho que nós temos que agora fechar em torno do clube, atravessar esse momento que preocupa, porque nós temos que quebrar essa tendência negativa para que a gente possa, então, daí sim, vislumbrar um horizonte mais tranquilo para o Internacional. Agora, o ambiente político, viu, Maurício, é muito preocupante porque, na realidade, o que a gente observa são inúmeras candidaturas se apresentando assim nos bastidores. E no momento são 4. A demonstrar que o Internacional está muito dividido, muito fracionado. Acho que é preciso que nós, assim que temos alguma liderança, os homens que têm alguma liderança e que podem ser ouvidos, sentarmos e encontrar alguns pontos comuns. O Internacional pode ser uma coxa de retalhos, assim, que não se chega a alguns consensos. Eu acho que, evidentemente, disputas e divergências são naturais. Agora, apresentarmos 4, 5, 6 candidatos, acho que aí alguma coisa não está fechando. Edinho, no caso do Grêmio, essa pergunta até nem precisa ser muito estudada, porque, de fato, o futebol vem muito bem, obrigado, e as questões fora de campo, especialmente envolvendo a Arena, evoluem, no caso as tratativas, uma hora evoluem, depois regridem,
mas pelo menos o tratamento do torcedor na arena está mudando também aos poucos, está começando a evoluir também fora das 4 linhas, mas o que acontece dentro do futebol com o comando do Roger é definitivamente o melhor do clube, né? Não tenha dúvida, Maurício. Esse é um momento que o Grêmio tem que aproveitar, né? Porque muito se falou que o Grêmio tinha um bom time e em determinado momento isso se perdeu. Muito também por causa das lesões e até porque o desgaste natural, né, da equipe, isso acabaria acontecendo. Mas nos últimos jogos o Grêmio retomou, né, o seu bom futebol. O Grêmio tem um bom time, tem suplentes à altura, né? Tanto é que a gente viu a saída do Giuliano, parece que nem um jogador que não foi sentida a ausência, né? Nem pela equipe, muito menos pela torcida. Não deixou saudade nenhuma. O Negueba entrou muito bem, espero que ele confirme. Para mim é uma surpresa, muito agradável, porque eu conheço o Negueba como um atacante, né? Um jogador de frente, de flanco, e aí ele desce para jogar como um volante meia de ligação e, surpreendentemente, faz uma brilhante partida. O que acontece é que o time do Grêmio está jogando encaixado, né? É muito fácil para quem sai entrar, né? Mas saiu uma peça importante, mudou o modo de jogar, porque passou a ser um jogo mais de correria, não tem mais um Giuliano que pensava o jogo com o Douglas, mas o time foi bem. O Giuliano é muito pensador e eu acho que isso faltava no Grêmio. Tanto é que se pedia o Miller Bolanhos na do Douglas para trazer velocidade para a jogada do Luan e de um outro centroavante, talvez o Everton, ou Pedro Rocha, ou Henrique Almeida, o próprio Bobô, porque isso faltava. E agora, com a entrada do Negueba, isso mudou, né? O Grêmio foi bem e foi rápido, e esse tipo de jogo facilita a vida do atacante, né? Eu disse aqui para o REC, fizeram pouco caso, quando disseram que iam trazer esse rapaz, o Negueba, para o Grêmio, fizeram pouco caso e gozaram, inclusive. E eu disse aqui, não se pode dizer isso, esse rapaz tem a base no Flamengo. Jogador que tem como base Flamengo, Corinthians, São Paulo, Internacional e Grêmio, não pode ser um jogador desprezível. Ele pode não ter achado o rumo dele no futebol. E o que é interessante é que o Grêmio vem com o mesmo treinador, já faz mais de ano, e tem um estilo de jogo. E o que me chama a atenção na maneira de jogar do Grêmio é que as peças são próximas umas das outras. Exatamente. Isso aí é o futebol que é moderno. E, de resto, o futebol brasileiro, não é no sentido negativo, está muito medíocre, né? E qualquer clube, qualquer time razoavelmente organizado, ele tende a se dar bem, né? O Internacional, no começo do campeonato, chegou a pontuar e está lá na frente. Claro que aquilo era meio ilusório, não estava jogando bem. Mas o que eu quero dizer assim, hoje, se o Grêmio vai jogar com o América Mineiro, não pensa que é jogo fácil. Não, com certeza. O Grêmio tem o América Mineiro é o último, esse já está praticamente rebaixado. Mas pode escrever que não vai ser jogo fácil. Mas esse é um jogo diferencial, né? Eu acho que para mim é o jogo chave. O Grêmio vai mostrar que veio nesse jogo. Porque tem que passar por todos cima. são jogos chaves. Porque mas é que esse quando é foram jogar obrigatório. com o Sport, eu me lembro, nós estávamos aqui na Claro. semana anterior, esse é o jogo chave, tomaram 4 e não foi jogo chave. Mas o Grêmio deve ganhar do América e não é o jogo Mas decisivo. é uma obrigação. Todos são decisivos. Porque o time campeão ele tem que fazer 6 pontos contra o América, que é o Lanterna. Isso para mim é fundamental, é inegável. Assim, para te ganhar o Campeonato Brasileiro, o time campeão brasileiro vai fazer 6 pontos no América. Agora eu quero dizer para ti o seguinte, eu acho que vocês vão sentir falta do Giuliano. Vão sentir falta, porque é muito pouco tempo para dizer que não vão sentir falta. Com certeza. Eu acho que o Giuliano é um jogador muito interessante, é um motorzinho, um jogador que dá ritmo para qualquer time. Dizem que o Tite, inclusive, o chamará para a seleção brasileira. Né? Juliano? Então, que é muito ligeiro. Assim, o Internacional, quando ganhou do Atlético Mineiro, fez a melhor partida desse ano. Estava dizendo, bom, agora está tudo certo, o Internacional é candidato a título. Agora o Grêmio jogou contra o São Paulo agora, e o São Paulo fez uma atuação deplorável. Eu assisti aquele jogo, sequei, né? Porque eu não vou negar aqui que eu sou um secador emérito do Grêmio. Vocês devem ser secador. Tanto é que houve uma enquete, né? E aquilo Teve um esquema da enquete. Aquilo foi decepcionante. Pô, eu quero o Internacional eu vou dizer uma coisa, eu tenho os amigos lá. Eu quero o Internacional na segunda divisão. Isso é um sonho, é ilusão, utopia, o torcedor eu tenho os amigos aqui do G20 que jogam bola comigo lá. Os caras estão desesperados, eles estão enlouquecidos, porque eles não estão preocupados com o Grêmio, eles estão preocupados
com o Internacional. Claro, mas tem é a muita grande gente chance assim. deles. Mas isso aí não é Tem para... gremista esquizofrênico aí que fica confabulando, conjecturando, se tu menciona isso, porque, né, tem uma tal famosa enquete. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um primeiro intervalo comercial, até porque a gente vai cumprir algumas etapas já do programa nessa arrancada, porque daqui a pouco o REC chega e participa aí com mais tempo, com mais calma também do nosso debate aqui no Cadeira Cativa. Eu vou querer saber do Edinho como é que está a situação do Grêmio agora sem algumas peças, porque não sentiu falta do Juliano, mas o Edilson agora também já é uma peça que falta. Na zaga tem que jogar o Kahneman ou dar sequência para os zagueiros que parece que encaixaram bem. A gente vai debater isso depois do intervalo. Já voltamos. Na Santana. Antes das 8h06 de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo o Edinho Berwanger, também Dr. José aqui no Flores de Camargo e contando com a sua participação pelo 9588-2374, como faz o Emerson Luiz de Gravataí, diz que está participando pela primeira vez do programa, mas que é telespectador assíduo. Muito obrigado pela audiência. Ele faz uma pergunta para o Dr. Aquino e uma provocação ao Edinho. Ele diz o seguinte: gosto do Dr. Aquino, gostaria de saber dele o que é preciso para o Inter voltar a ganhar títulos e encarar os grandes com mais vontade. E aí ele complementa depois, diz para o gremista, o Edinho Berwanger, que só o Grêmio conhece o caminho da Série B. Provocação do torcedor, né? Olha, para o Internacional voltar ao caminho das vitórias precisa ter uma política de futebol certa. Eu, no começo do ano, cheguei a imaginar que as coisas iam para um rumo adequado, porque era preciso fazer o que essa direção pensou, no sentido de renovar o elenco e investir no Campeonato Gaúcho na base. Agora, essas coisas têm que ser planejadas. Imaginei eu que a direção tivesse noção que havia necessidade de 2 ou 3 contratações para dar um respaldo para a gurizada que estava sendo testada na base. Porque o risco de fazer isso que se fez, sem que se projetasse, planejasse o momento seguinte, é queimar, eventualmente, jogadores que têm condições e que ainda vão desempenhar no time de cima. Mas como tu coloca só uma gurizada e não dá respaldo para essa gurizada, a tendência é que as coisas comecem a não dar certo quando vem o momento da crise. No momento da crise... Era para o Alex e o Paulão fazer esse trabalho, mas né? Principalmente o Alex. Mas eu não quero fazer críticas pontuais a jogadores. Claro. Mas nós temos que avaliar e ver o histórico do jogador e ver que não pode. Né? Tu não pode imaginar que o Internacional ficasse na mão. E outro erro, acho, talvez tenha sido, é que investiram muito na figura do Anderson. Né? Acharam que o Anderson talvez fosse um jogador que pudesse ser, entre aspas, o cascudo que um time de futebol tem que ter como Imaginaram ele talvez como substituto da Alessandro. Exatamente. O Anderson tem um detalhe. Ele é um jogador que não é um jogador desprezível, só que ele não é um jogador, ele não é uma liderança, ele não é um jogador que assume para ele o time. Ele é muito gremista, mas acho que ele nunca vai conseguir jogar no Internacional. Nada a ver isso. Ele é muito gremista. O jogador de futebol é profissional, e eu nem sei se ele é gremista ou não é. Isso para mim é relevante, essa história. Os próprios jornalistas, as pessoas que se vinculam ao futebol, e que não somos nós que somos colorados ou gremistas e somos dirigentes ou somos, vamos dizer, amadores, amantes do futebol, mas aqueles que se vinculam com profissionais, a passar do tempo, isso aí Mas eu acho que isso está afetando ele, o histórico dele como menino que veio realmente... Talvez a pressão dele é maior. Ele veio muito... Ele é um guri que com 7, 8 anos já estava no Grêmio. E ele se criou e tem aquela passagem da segunda divisão, né, da Batalha dos Aflitos. Ele é um jogador muito tranquilo até, demais. Mas eu acho que ele tinha que ser mais sanguíneo. Ele sente isso, eu acho que ele sente isso. Eu acho que a pressão sobre ele é muito grande. Acho que é o temperamento dele, né? Ele é um jogador com esse temperamento, mas tem qualidade. Mas já ganhou tudo na vida, né? Não está mais muito preocupado. Bom, mas essas avaliações têm que ser feitas, né? Antes de trazer o jogador. Acho que esse menino que trouxeram, o Nico, é uma grande contratação. Acontece que o Internacional trouxe um jogador para frente e nós estamos com problema de saída de bola e de chegada lá. O Internacional hoje tem 3 jogadores, ou 4, do meio para frente, que poucos times têm. Eu diria esse trio, Vitinho, Valdívia e Nico,
Isso aí tem que dar certo. Agora a bola tem que chegar neles. Se a bola chegar neles, isso aí vai dar resultado. O Falcão, eu não tenho dúvida O time nenhuma. no papel é bom. Mas é que o Não, Falcão... esses três fazendo um vértice. E ainda tem o Sacha. O Sacha, para mim, na minha opinião, eu posso estar equivocado, eu vejo futebol há muitos anos, mas eu enxergo o Sacha como não um jogador de meio campo, como ele jogou muito tempo com o Argel, e também não é um jogador de lado de campo para fazer a marcação do lateral e jogar quase... Para mim, ele é o penúltimo jogador, aquele que joga do lado do centroavante. E assim ele pode render, inclusive fazer gol. Eu acho que, para mim, ele disputa a posição com o Vitinho. Entendeu? O jogador mais adiantado, para mim, é o Nico, o uruguaio. Esse uruguaio que eu vi jogar a Libertadores, que é um jogador interessantíssimo. Esse é um jogador que é uma contratação que pode até não dar certo, mas essa não se pode criticar. E o Valdívia é um jogador que nós conhecemos. Tem dois jogadores diferentes no futebol gaúcho, para meu ver, hoje, que são o Valdívia e o Luan do Grêmio. O Valdívia é um jogador que está voltando de uma lesão, um longo tempo parado. E a tendência dele é como ele jogar cada vez melhor. Então, esses três jogadores, voltando o Rodrigo Dourado, né, e considerando também que nós temos um desfalque muito importante, que é o nosso goleiro, né, que é um jogador que dá muita confiança ali atrás. Né, Danilo Fernandes. Isso aí, Internacional tem um esqueleto, mas precisa dar certo. Eu ouvi falar hoje que talvez o Internacional jogasse no esquema 4-1-4-1. Eu gosto desse esquema. Acho que é um esquema que compacta bem o time e se bem treinado, isso tende a dar certo. Mas eu acho que o Falcão recebeu uma herança maldita, né? Que são os jogadores que o Argel buscou para o Internacional e que isso ele vai ter uma dificuldade de se livrar, que são Fernando Bob, Fabinho e Anselmo. Não, que agora, é trio. Agora, eu não concordo com isso. Se me disserem que foi o Argel que trouxe os jogadores para o Internacional, aí a crítica à direção tem que ser muito forte. Mas passa pelo técnico. O técnico pode sugerir. Mas se eu sou dirigente do Internacional e o técnico me sugere, eu posso dizer, não, esse eu não vou trazer. Tu pode me sugerir 3 nomes, mas esse eu não vou trazer, aquele eu não vou trazer. Agora, querer jogar no colo do treinador que ele trouxe o jogador é se isentar de responsabilidade. Eu não concordo. Não. Eu acho que o dirigente do clube... Quem contrata é o dirigente, né? Exatamente, ele não pode delegar. Então, tu pode dizer assim, mas foi o Argel que indicou. Eu não sei. Não sei se foi o Argel que indicou. Eu acho que esses jogadores foram trazidos e o aval é da diretoria. Eles são jogadores médios, não são jogadores desprezíveis. Não, mas só que acontece o seguinte, o Internacional, como eles têm na base. Então, eu, como dirigente, eu faria investimento na base pesado e para o time de cima eu traria jogador como o Nico. Claro, entendeu? Com certeza. Então, aí é uma questão de filosofia de futebol que foi implantada pela atual diretoria. E também dou um desconto e um atenuante que em dado momento o Internacional teve que fazer a renovação do elenco. Isso é uma verdade. Porque a gente tem que fazer a crítica, mas também tem que fazer um rescaldo. Na realidade, o que nós vivenciamos hoje é um momento de transição no Internacional. E por isso que eu digo, esse ano nós caiu no colo do Internacional o Campeonato Gaúcho. Com certeza. Né? Então, era o ano para o Grêmio ganhar um título. E não ganhou. O ano que vem o Internacional tem que vir mais forte. Porque já com essa base renovada e com contratações pontuais, se conseguir retomar o rumo, acho que nós temos condições. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo comercial, na sequência, já contando também com o Luiz Carlos Reck no nosso debate, vamos seguir debatendo essas questões, envolvendo o Grêmio também, envolvendo os desfalques que o Grêmio tem para a sequência do Campeonato Brasileiro, tudo isso e muito mais com a sua participação pelo WhatsApp e também já com o Luiz Carlos Reck participando conosco. Já voltamos. Boa noite, amigos. Bom, eu acho que o Maurício já relatou o que houve aqui. Então, eu estava vindo pela Santana, veio um senhor de idade não vou chamar o homem de senhor de idade, porque ainda nem acertamos a conta, né? Daqui a pouco vai tomar cartão dele. Via ele pela Leopoldo Bier, senhor Tadeu Liberali. Um grande abraço para o senhor aí, é telespectador, é amigo, é ouvinte. Aí, acertamos numa boa ali. Vou trocar o pneu no posto. Dava tempo até de chegar. Cadê a chave de roda? Quando não é para chegar, a gente não chega. Mas foi um pequeno transtorno aí. Tá tudo certo, o Maurício tocou bem, como sempre, toca o programa. Alguns dos destaques iniciais, depois eu quero recuperar aí a celeuma da semana, já que o Edinho, na arrancada, já falou aqui.
E o Fábio Floriani, ele já está tão conhecido aí que... Né, ele conseguiu atingir uma grande pessoa, um grande amigo. Uma grande figura. Minha indicação ainda, falando com o Salzano, vem hoje, mas não posso, Salzano. Qual é a polêmica? Teve uma enquete. Na verdade, não aconteceu assim. Nós estamos brincando, nós estamos um grupo de WhatsApp com vários amigos, entre eles alguns conselheiros da MGI. Vocês estão enlouquecidos. Aí, desembargador, é o seguinte, a gente está ali, vem cá, e aí, mas a torcida do Grêmio está esperando isso aí. Mas se tivesse que ser campeão na última rodada e o Inter cair, o que vocês... daí um diz lá, quero que o Inter caia, outro diz não. Aí o Fábio veio aqui e diz, não, porque teve uma enquete da MGI, que não sei o quê, que é o grupo que eu participo, e lá nós dissemos que eu e o Daniel não. O Daniel Caselani, um grande amigo imagina também. o dia que o Grêmio for campeão do mundo FIFA mesmo, tia. Mas que diferença? Campeão do mundo. Campeão do mundo é mundo. Para eles falta isso. Falta ser campeão com o reconhecimento da FIFA. E falta enxergar o Internacional num lugar que não é nosso. Vamos pegar o Internacional pela mão. Não é nosso. Vamos levar até a portinha lá em Esbarutá. Não é nosso, não é nosso. Mas aí o seguinte... foi time grande não cai. E eu tentei dizer no rádio e aqui que foi uma conversa normal, não era um troço de odioso. A grande questão é que o ódio é a rede social. Mas é que tá. E até muito obrigado pela defesa que você me fez. Mas vem cá, por que essa secação toda? Cuidado do Grêmio. O que o senhor falou agora 5 minutos atrás, que o senhor está secando, a gente seca. Secar no dia a dia. Agora, essa obstinação por ver o Internacional rebaixado. Então, vou lhe dar uma notícia aqui. O Grêmio é mais candidato ao título agora. Sim. Gabriel Jesus também está se despedindo. Está indo embora. Não é só o Gabigol. Vamos os dois, embora. Gabriel. Os dois, Gabriel? Poxa vida. Pode aumentar as suas horas. Um pro City, o outro pro... Já compra mais. Aguentar o Grêmio campeão vai ser brabo. Não, mas acho que na hora da pomada eles tremem. Como na hora da pomada? Na hora da decisão, sempre tem uma hora assim que tem que... Mas quem é o grande? Não sei, alguma hora vai ter que cair. O senhor já vai se agarrar no Galo Mineiro. Tá difícil, esse ano não tem nenhum time que se diga assim. Mas tem um dia que nós vamos dar a botadinha e vai passar, né? Só a cabecinha, não, cabeça, ombro. Doutor, na verdade é o seguinte, o Grêmio, a gente brinca, mas o Grêmio Internacional são clubes grandes. Uma hora vai. O Grêmio está há 15 anos na fila. Uma hora vocês vão acertar, não tenho dúvida quanto a isso. Vai terminar. Espero que não seja na minha gestão. A debutante uma hora vai, né? O senhor acha que o Inter vai cair um dia? Não, estou falando do que o Grêmio vai ganhar. Vai dar polêmica, o desembargador disse que vai cair. Eu agora tenho que prestar bem atenção, porque já me chamaram de mentiroso. Não, mas não é isso. O que eu disse aqui, para deixar bem claro, é que uma hora o Grêmio vai emplacar, porque é um time grande. Tá na fila. Não, o Grêmio está há 15 anos. Vai emplacar? O Grêmio nunca deixou de emplacar. O Grêmio está há 15 anos esperando um grande título, né? Grande título que a gente diz é um título nível nacional ou internacional. Isso. O Grêmio, o último título do Grêmio foi em 2001. Daí quem vai estar mais perto do debut é o Inter. Claro, mas isso é assim. Eu penso que o Internacional também, eu acho que toma rumo e tem que ganhar. O que a rede social fez foi... Não saber o que estava acontecendo. Falou demais, porque... Tem uns que não gostam de mim já aproveitaram. Uns que não gostam de ti, outros que não gostam do MGI, aí eles acham, não, porque o MGI fez uma enquete, e não foi uma enquete do MGI, foi uma conversa entre amigos, entre os quais alguns que são do não tem nada científico, pronto, nada a ver. E outra coisa, o MGI não vai diminuir de tamanho, não vai deixar de ser candidato a fazer um grande número de conselheiros. Mas tem que cuidar do Grêmio. Porque isso aí não tem crime nenhum, querer que o Inter seja rebaixado. Claro, quem queria que o Grêmio seja campeão, que o Inter cai, essa é a real. Mas depois nós fizemos até outra enquete, quem é que aqui gosta de mulher, quem é que gosta... Não, né? Aí deu 100% só gosta de mulher. Graças a Deus. Dizem, né? Meu Deus do céu. Rec pergunta para o doutor Aquino se o Inter tem chance de cair e o Grêmio de título. Aí diz ele aqui, só que não, Emerson Sheik é colorado. Bom, eu imagino que o Internacional não pode cair. Não tem time para cair. O senhor já não respondeu de novo. Não. Imagino que o Internacional não possa cair. O senhor não disse, não vai cair. Eu não sou dirigente, eu não estou lá dentro. Não, mas eu creio, tenho convicção que o Internacional não cai. Agora, 100% ninguém pode dizer, né? Futebol Eu até acho que o Internacional começa uma guinada domingo no Beira-Rio. Já estou até escrevendo sobre isso no Metro amanhã, todos ao Beira-Rio. Esta é uma hora que o torcedor colorado tem que fazer a leitura correta. Esta é uma encruzilhada que o Inter está vivendo. Se ganhar do Corinthians, pode até mirar para cima. Se não ganhar do Corinthians, vai ser um parto permanente. O que o Internacional precisava fazer há bastante tempo era mobilizar a sua torcida. Mas é sempre assim. Quando a coisa está feia, lembram da torcida. Né?
Há muito tempo nós dizemos aqui que o estádio internacional está elitizado, que o povo que fez o Internacional Eu acho que o senhor está vai ser esquecido. candidato. Hein? Acho Não, que eu o senhor está penso isso aí. incrementando esse seu discurso. Eu penso isso mesmo, Rec. O senhor pensa em ser candidato? Não, Mas, eu penso o que eu estou dizendo. não, Eu ele penso já- o que eu estou dizendo. Que precisa, eu tenho sustentado e tenho defendido a ideia que é desse movimento Povo do Clube, que nós temos que incrementar o sócio popular. Né? O sócio popular, porque é uma faixa que nós não temos hoje. Sócio popular seria sem mensalidade. Não, com mensalidade mais baixa, com valor menor Mas não do que tem tem já aí. esse negócio? Tem a menor é o sócio campeão do mundo, né? E aí parece que é R$20. O sócio popular teria que ser uma mensalidade ao redor de R$10. Tu deixando uma parcela do estádio, uma espécie de 4, 5 mil ingressos, ou um pouco mais, atrás da goleira. Eu acho que como é o Borussia Dortmund hoje, tem o espaço popular, o estádio tem que ter vida, tem que pulsar. Né? O que eu vejo no Beira-Rio hoje é que o espaço ocioso é muito grande. E lá no estádio do Grêmio é a mesma coisa. Né? Então, na verdade, o futebol não vive sem o povo. E eu acho que nós temos que voltar para a nossa origem. Então, agora já estão chamando a torcida. Certamente vão fazer alguma campanha, né? Reduzindo o custo do ingresso. E esse apoio da torcida é fundamental, especialmente nessas horas difíceis. Eu me lembro da história do Internacional, sempre foi assim. Eu me lembro que quando nós abrimos os portões para ganhar do Veranópolis, depois fomos campeão em 1997. Né? Então, é assim mesmo. Né? E eu louvo essa iniciativa. Acho que é hora de reação. Agora, quanto ao Grêmio, eu não posso te dizer, Rec. O Grêmio realmente está pontuando bem. Eu acho que ele tem um time que está bem ajustadinho. Mas o futebol brasileiro é um futebol muito nivelado. Eu estava dizendo aqui para os companheiros de programa, não pensa que é fácil o jogo do Grêmio com o América Mineiro. Não, E é o último lugar do campeonato. Mas o Grêmio está tratando com seriedade. Isso que é Eu acho que importante. sim. Espero que sim, né? É. Acredito que sim. Não, o Roger é muito sério. Diga. Só com relação ao doutor Aquino ser candidato ou não, há poucos instantes ele disse: espero que o Grêmio não seja campeão durante a minha gestão. Então essa questão... Não, a gestão que eu quero dizer assim é coisa mais ampla. Que eu não enxergue isso, que eu não veja isso. É a gestão de vida. Gestão é de de vida. vida, entendeu? Maurício Não pegou foi essa bem. piada aquela do gênio da lâmpada? Esse cara perguntou, mas vem cá, o que tu quer? Quero ficar rico, quero sucesso com as mulheres e quero ver o meu time campeão do mundo. Isso brincava com o falecido Amoretti. Aí disse que o gênio da lâmpada disse lá pelas tantas que o último desejo dele não se daria na gestão do gênio nem do Amoretti. Era a brincadeira que faziam conosco. E agora se inverteu, né? Porque o Internacional agora não tem nada que não tenha sido, né? E efetivamente foi. Não é assim, de vez em quando, ou faz de conta. Os nossos títulos são O incontestáveis. Edinho está calmo e o senhor está batendo. O senhor está... Não. Os títulos que o Internacional ganhou, não tem, eu acho que eu não vou ver de novo. Ser campeão do mundo em cima do Barcelona, isso aí eu acho que não vai acontecer. Olha que agora o Atlético Nacional pode ganhar do Real Madrid. Hein? Vai se esfarelar esse time, Rec. Vai chegar lá um esqueleto. Mas já se esfarelou e ganhou o título. O Corinthians Foram ganhou buscar do Chelsea, né? Um time Nós pequeno, ganhamos o Borja. É? Noutra época, Rec, ganhar do Barcelona não era difícil, não era impossível. Mas de uns 15 anos para cá, É a quase diferença... impossível. Exatamente, o Internacional conseguiu essa proeza. Ganhar do Barcelona, quando a diferença entre o futebol europeu e o futebol sul-americano já era uma coisa meio que inaceitável. Né? Olha aqui, ó, um pequeno resumo do dia. Técnico Roger Machado comandou treinamento tático nessa tarde no CT Luiz Carvalho, visando o jogo contra o América, domingo no Independência. Pelo segundo dia consecutivo, o lateral direito Edilson não participou dos treinamentos, fez trabalho de prevenção na academia. Eu até acho que o Edilson ainda vai acabar jogando, porque amanhã é sexta-feira, o jogo é só domingo às 6h30 da noite. Acho que não tem. Pedro Rocha será o substituto do Everton lesionado. Time do Grêmio, Marcelo Groi, Wallace Oliveira, o Edilson, Jeromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira, Jailson, Maicon, Pedro Rocha, Douglas e Negueba, mais Bolanhos. Em entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, goleiro Marcelo Groi admitiu que time
tem falhado demais na bola aérea defensiva. Que trabalho para a correção do problema está sendo feito. Destacou o equilíbrio do Brasileirão e acha que nenhuma equipe vai disparar na ponta. No Inter, Paulo Roberto Falcão comandou o treinamento com portões fechados nesta manhã no Beira-Rio. Zagueiro Raque pode atuar improvisado na lateral direita contra o Corinthians, domingo no Gigante. Hernando admite queda de rendimento em seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Diz também que vitória é obrigação contra o Corinthians no domingo. Provável Inter. Lomba, Raque ou Magalhães, Paulão, Hernando e Arthur, Fabinho, Anselmo, Seiras e Valdívia, Vitinho e Nico Lopes. Luque foi emprestado ao Alcorcón, da 2ª divisão da Espanha. Até dei uma paradinha para não dizer um palavrão aqui, porque daqui a pouco. eu sem óculos. Querem te derrubar, hein? Eu sem óculos. Já me acertaram na traseira. No bom sentido, né, doutor? Sabe como é que é? Encheram a traseira? Não, é bater de lado, não conhece? Mas, cidadão do bem, né? E aí já nos acertamos na hora, não tem problema nenhum. Que tudo fosse resolvido assim, né? Hã? Não sei por que as pessoas têm a mania de encrencar. Sempre tem um que gosta de encrencar. Pra quê? Não, quando as pessoas... Bateu, É que mas tem gente que precisa se autoafirmar, às vezes, inclusive em cima de ti, né? As pessoas têm que ser racionais, né? Ninguém vai fazer isso... Imagina um cara que quer jogar um carro em cima do outro, só se for louco. O cara vai brigar por bobagem. Né? Não vale a pena. E o trânsito é um perigo, né? Por isso que a gente tem que se E hoje eu cuidar fiz muito. muita bobagem. Hoje eu repenso 5, conto 10, 20, 30, 40, 50 se precisar. E muitas vezes acontecem os acidentes no trânsito porque as pessoas estão estressadas. O senhor perdeu um fã, doutor. Qual é o... O Luiz Dreyer, gremista, eu sou fã do desembargador colorado, mas depois dessa besteira que ele falou de não reconhecer o Grêmio como campeão do mundo, larguei. Mas como é o nome Se dele? fosse colorado, o senhor tinha perdido um voto. Como é o nome Luiz dele? Dreyer. Mas Luiz Dreyer, eu não posso ser hipócrita. No futebol a gente se permite esses arroubos. Não, eu reconheço. O Dreyer não é o de pai para filho desde 1910? Não sei se é o mesmo. Conhaque Dreyer. Mas eu digo, os gremistas estão pedindo pro gênio da Conhaque lâmpada. presidente é o pé quente. Mas, viu, Rec, os gremistas estão pedindo pro gênio da lâmpada que ele faça a tragédia no lado internacional. Mas o gênio da lâmpada já disse para eles que não é nem na gestão deles, nem na dos gremistas. Isso não vai acontecer. Rec, sou colorado de corpo e alma. Se o desembargador for presidente, eu me associo. Claudoir. Pô, muito Se obrigado. ele for... Eu acho que isso aí já é campanha. Mas se Eu ele acho for- que isso aqui... Quem está fazendo já a campanha é tu, Rec. Eu tenho vindo muito aqui. Não, mas o senhor merece. Senhor. Mas O se senhor ele é uma for... voz forte. Aliás, eu vou dizer uma coisa. O Edinho, uma voz boa, tem uma forte. turma que está nos vendo lá na Academia da Internacional. Já estão se Professor gelando. André Pacheco. Já estão se gelando. Não, o pessoal é bom. E eles estão vendo lá, eles me passam todas as informações sobre o Internacional, quem é que está treinando, quem não está. Só que o André sabe que quem conhece futebol sou eu, né, André? Fala pro pessoal aí. Tem que dizer pro português treinar mais, o seu Antônio lá português. doutor. Olha aqui, ó. O Inter venceu o Barcelona porque o Barça considera o Mundial como um passeio. Assim como a Espanha veio passear aqui no Brasil. adianta, mas esse Marcelo do Arroio dos Ratos. Mas essa façanha só o Internacional fez. Esse jogo Inter e Barcelona foi uma conjectura estrelar com a Lua, com a Terra e o Sol. Lesionou o mundo inteiro antes de chegar na final. Sabe como é que acontece isso? É uma vez a cada 100 milhões. Só para quem é grande e quem é campeão. Mas que os astros conspiraram a favor. Nós estávamos lá, né, Rec? Não, mas os astros conspiraram a favor. Bom, mas Começou olha- a perder jogador. Mas a sorte ajuda os justos. Eu estava com o Grêmio também em Tóquio. A nossa causa era boa. Em Mas quem é que o Grêmio pegou na semifinal 95. lá em Tóquio? Não tinha nessa época. Ah, Precisava pois é. ganhar a Libertadores Pois para é, chegar lá pois é, e pois liquidar é. com Pois é. a seleção holandesa. Não pegou, do não- Ajax. então- Perdia mais de 40 jogos. O Grêmio conseguiu segurar e quase ganhou, né? Por muito pouco. Sabe que vê como os tempos mudam, né? Naquela época, terminado o jogo, nós descemos, eu e o Luiz Henrique Benfica, e conseguimos entrevistar os jogadores do Grêmio na beira do campo, no Estádio Isso não Nacional de existe Tóquio. mais, né? Agora, Hoje conseguir entrevistar já é um Tá milagre. louco. Agora é só 1h30 depois, né? É muito tempo. Entrevistamos ali, me lembro Paulo Nunes chorando, Carlos Miguel chorando. Bom, mas passou, o Grêmio está aí, bem vivo. O Aquino viu o Inter ganhar um brasileiro da CBF? Acho que não, porque ainda é CBD. Esse cara não. Me provocaram aqui. Não, o senhor vai levar chumbo agora aqui. Me provocaram. Eu acho que eu não era nem nascido quando o Inter ganhou o último título brasileiro. Que ano foi isso? Mas tu deve ter visto o Mundial, né?
Quando? 2006, essa vez, faz 10 eu anos. vi bem visto. Ah, pois é. Comprei até a camiseta. Não deve ter sido fácil. Eu comprei até a camiseta do Ronaldinho Gaúcho do Brasil. Não eu deve cometi, ter. cometi, Então, sinal que você castra. eu cometi uma heresia contra todo Sabe o que meu histórico. o que fechou todas foi essa. O símbolo do Grêmio foi derrotado naquela final. Que o Ronaldinho era o símbolo do Grêmio. Não, que símbolo nada, já tinha ido embora. Não. corrido Vamos aqui. combinar que era. Ele era um Porque símbolo aqui em gremista. Porto Alegre. Aqui ali em era Porto a chance Alegre. dele fazer as Aqui pazes em com a Porto torcida. O Alegre. senhor acha que ganhou do Grêmio e do Barcelona no mesmo dia, é isso? Exatamente. Sabe Porque que aqui em no Porto final, Alegre teve um jornal da capital que sugeriu isso. Vocês não esquecem da gente, Tu nem sabe lá disso, em nós Tóquio. estávamos lá e nós líamos as notícias que vinham daqui. Fizeram esse... Claro que eles fizeram isso porque imaginavam que o Internacional não ia ganhar. Porque esse jornal que fez isso não imaginava que o Internacional ia ganhar. Tu sabe que eu estou Mas fazendo a o referência. mesmo jornal não se entregou. Quando o Inter foi campeão do mundo, ele botou: a terra também é vermelha. Não se entregou também. Por que não diz que a terra é vermelha, né? REC avisa o cidadão que a mesma FIFA que diz que o Inter... Mas diz que a mexer, FIFA vive à mexer, sombra né? do Grêmio por quase um século. Beto de Novo Hamburgo. Eu sei que eu mexi onde não devia. Olha aqui, ó. Eu disse, isso é proibido dizer. Não, tem 500 perguntas. Mas Quantas o senhor quer? Mas Olha, sabe por que isso? Pergunta para o desembargador se era tão fácil o Mundial Libertadores porque o Inter do Falcão não conseguiu ganhar. Porque não se dava importância naquela época. A resposta sim que rápida. Hein? Pergunta para o desembargador... essa já foi. Aqui, ó. Eu queria saber... Tinha o Mazembe o que aconteceu na lá? outra. Pergunta o Luciano, se tivesse o Mazembe na outra... Mas vocês não Tinha o enfrentaram... Al-Ali. O Al-Ali quase Mas é- foi, Quase. quase foi. Eu poderia Mas- dizer que o Grêmio foi campeão porque não enfrentou o Mazembe. Não, essa não vai falar, essa não. Isso aqui nós vamos brincar até amanhã. Vocês Isso vão aqui, ó. jogar com o Mazembe mais 500 e não vão perder nenhuma. Não, aqui, ó, eu tenho muito respeito pelo Grêmio, aqui, os meus amigos gremistas. O Mazembe também é que a Lua estava posicionada com o Sol, com a Terra, com o Plutão. O futebol reserva isso. Como nós tivemos aquela vitória épica sobre o Barcelona que ninguém imaginava, teve A derrota exatamente, épica contra o Mazembe. Por isso que o futebol é gostoso, né? Exatamente. Tocou a maior flauta e tomou a maior flauta também, né? E Nós quase- ganhamos do Barcelona. Sim, mas perdeu pro Mazembe. E o que acontece é o seguinte, isso perder para o Mazembe para quem vai lá. O que não pode acontecer é cair. E agora tá ficando... Não vamos cair. Ó, tá vendo? A mãozinha tá saindo assim, ó. Vem. Olha, isso aí vem. isso aí é uma provocação, né? Eles estão Vem que nós vamos te enlouquecidos. pegar. Agora, Colorado. claro que o Grêmio até quer que o Internacional caia. Mas se não cair o Inter, tem outros 4. O Grêmio quer que caia um dia. Cruzeiro, São Paulo. Santos, São Paulo e Flamengo. E o Flamengo pediu para cair. Vê como é difícil E o Cruzeiro está na pira É aí, muito hein? difícil cair. É Mas muito o Cruzeiro difícil. trouxe o Mano, Mas eu acho não, que sei ele se, espera. eu não sei se o Grêmio quer que esses 4 caiam. Não, que um dos 4, aí fica 4 só, a lista vai diminuindo. Mas aí daqui a pouco começa a diminuir e fica só o Inter, aí fica complicado. É melhor... Boa, Maurício. Mas daí Faz essa é- lembrança. mas aí é Vai muito chegar isso. o momento que Mas aí ficamos só nós. Mas aí aumenta a probabilidade. Aumenta, Mas é uma hora complicado. vai, né? Uma hora vai. Não, olha aqui, ó. Enquanto o Inter não tinha ganho o Mundial, os gremistas diziam sempre isso. Não imaginava que o Inter fosse ganhar. E agora o que resta é nos secar para que a desgraça também caia no nosso colo. Presidente, tem mais uma para o senhor aqui. Diz para o doutor Aquino que na última vitória do Inter, o Reino Unido ainda pertencia à União Europeia. Não, eu tinha cabelo disso Marcelo. dele. Diz que eu tinha cabelo quando o Inter foi campeão brasileiro. O senhor está levando um fogo cruzado aqui. Não, mas, Eu mexi no que não Mexeu devia. no vespeiro. não, mas nesse caso é a última vitória no que eles Brasileiro. Mas, na verdade, os telespectadores têm que entender o seguinte. Eles mexeram comigo. Eles queriam que o Internacional caísse de qualquer jeito. Mexeram nessa história, o Internacional vai cair. E o Edinho deu fé. Aí eu tive que me defender, né? Olha aqui, boa noite, Rec. Diz ao desembargador que o mundo só olhou para o Rio Grande do Sul quando ganhamos o Mundial. Gremista de Gravataí, José Luiz. O que diz o que está na taça do Grêmio? O que aqui não para nunca. Isso aqui não para nunca. European South America Toyota Cup. Está na taça do Grêmio. O senhor sabe de cor, Sim. mas o senhor foi lá E tu, olhar. e tu entende o que é isso em inglês? European South America Toyota Cup. Pode traduzir para mim. Europa e América do Sul. Copa Toyota. Copa da América Toyota, do Sul. América. É. E olha a nossa lá, o que mas, está escrito. mas tá faltando, tem mais uma coisinha. Não, World não, Cup. senhor, esta não tá, vai olhar lá.
Mas eu já cansei, Mostra, inclusive... vamos fazer o levantei seguinte, a eu Copa. faço um desafio, mostrem as taças aqui. Ah, Deus Mas- do livre. Eu estou mexendo demais com eles. Mas Cuidado. o desembargador Castigo vem a galope. o desembargador é tão preocupado que ele foi lá ler a taça. Eu não sei nem o que tá na Não, taça mas é que internacional lá. a nossa tá campeão do mundo. Ó, Olha aqui, ó. Boa noite, o doutor Aquino e nós vimos o Internacional ser campeão brasileiro de 2005 em Sem campo, dúvida. mas roubado, título fora de campo. Saudações coloradas. Ah, Chico não. Ferreira do Jardim do Salso. Como é o nome do... Chico Ferreira. Nossos amigos colorados, muito se diz que o Internacional não ganha um título brasileiro há quanto tempo? Desde 1979. Agora o Internacional foi roubado 2 vezes. Não, foi sacrificado 2 vezes. Em 2005, por aquela bandalheira que foi a repetição de 14 jogos, porque se não houvesse a repetição dos 14 jogos, o Internacional fez mais pontos que o Corinthians. Vê só. E seria o campeão. Claro, mas a história não conta isso porque nos furtaram esse E o Grêmio título. tava na segunda divisão. Não, e 2000, não, 2005 sim. É. E em 2009, Imagina o com Grêmio. o beneplácito dos nossos amigos tricolores, na última rodada, naquele jogo contra o Flamengo, nos tiraram também um título. E tu vê que Deus não joga, mas O fiscaliza. Inter foi vice em 2005, 6 e 9. Não, mas 2005 e 2009... E o Grêmio foi 2 vezes também. 2005 e 2006 o Internacional foi vice-campeão e foi vice-campeão e não tem o que reclamar. Agora, nesses 2 anos, 2005 e 2009, eu vejo que foram 2 anos tristes na história do futebol. 2005 pela repetição daqueles jogos, que é uma coisa absurda, nunca se viu na história do futebol mundial. E em 2009 porque teve 2 jogos estranhos, aquele Flamengo e Corinthians e depois Grêmio e Flamengo. Aí foi difícil. O Internacional foi prejudicado. Ali imperou a raiva do Corinthians em relação ao Internacional. Entregar um jogo pro Flamengo, Corinthians, com a rivalidade que tem, que é o futebol. E a pergunta que se faz é a seguinte: imagine nesse campeonato de pontos corridos chegar na última rodada, o Inter depender do Grêmio ou o Grêmio depender do Inter para alguma coisa. Essa foi a essa é a conclusão. Essa é a conclusão. de novo. Mas Vamos ser campeão, não cai pra lamentável segunda isso. divisão. Eu acho que não pode acontecer isso. Eu acho que o Internacional tem que fazer o que tiver que fazer, Mas se depender dele. aí entra uma outra tese que ontem... Tem que jogar futebol. E o Inter cai ou entrega o título pro Grêmio? Mas tá louco, o Internacional não vai cair, isso aí não existe. Não, mas se tá na última rodada, aí vamos... É contra o Fluminense. Se o Internacional... Não, contra mas o de maneira Fluminense. Não nenhuma. tem. O Fluminense não chega É mais. difícil. Não, mas o Fluminense está lá por baixo, né? Não, tá bom, tá. Tá no meio da atrás- tabela, né? Tá Mas atrás- tem Corinthians, né? Tá atrás do Inter. Quando é o Inter e Corinthians, não É bem no fim. É bem no fim, né? Bem no Porque fim. É a então, antepenúltima. E aí tá correndo o risco de cair, o Grêmio ser campeão, disputando com o Corinthians, e aí... Tu quer azucrinar mais aí? E aí, o que o senhor vai me dizer? Tu tá querendo chamar o diabo. Aí eu chamo vocês dois pra discutir aqui. Não, eu quero saber. Aí eu não, essa eu não vejo. E agora, caímos ou ganhamos do Corinthians? Não, essa seria demais pro 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 meu coração, velho. O senhor vai pro Tibete, leva o Júlio Ribeiro junto. Tem certas coisas que, Júlio tem vai montar a certas coisas que excursão. ninguém merece passar, né? Imagina, que loucura. Rec, já pensa o Grêmio campeão brasileiro e o Inter na segunda. Pô, mas Como é que vão se sentir esses colorados? É tudo que os gremistas gostariam de ver. Da Gomar de Guaíba. Essa é a verdade. Bom, aí é a combinação perfeita, né? Não, mas claro, senão Bom, aí o que nós vamos fazer, né? Não, isso não pode acontecer. retiro espiritual. O senhor se muda do Rio Grande? Eu não O sei. senhor é da onde? Do Alegrete, não é? Eu sou porto-alegrense. Ah, não, Nascido e tá- criado aqui. Ah, bom. Acontecendo isso, o Júlio Ribeiro vai fazer caminhões de excursão pro Tibete, né? Que vai ter gente querendo acompanhar Mas vem cá, ele. vocês não param de falar em tragédia, hein? Olha aqui, o Emerson Luiz de Gravataí diz que essa história de o Grêmio ser campeão e o Inter cair é sonho do Grêmio e realidade do Inter em 2005. O Inter poderia ter sido campeão em 2005, mas o Grêmio voltou em 2005. O Grêmio não patinou e não subiu. O Grêmio estava nessa condição, mas subiu. O Grêmio... Hã? O Grêmio Aí é o cenário ideal para o secador e por Não, mais... o torcedor brinca, a gente brinca, isso aqui faz parte do folclore. Mas o lugar do Grêmio e do Internacional é na primeira divisão. Olha, Isso aí é uma tragédia. Mas é isso aí, é difícil claro. cair. Se eu for olhar, analisar a tabela, é quase praticamente impossível um time grande cair. Não pra é. segunda divisão. Tu quer ver que E é Mas um cai por ano, né? Sim, pode ser. Perde uma... O Internacional, eu acho que nesse aspecto deu sorte. Porque dá tempo de se recuperar. Porque essa que queda fazer assim no muita final é uma força. queda perigosa. Tu imagina no sequência final é a da mesma tabela, lá, né? tu tem essa queda de perder 10 partidas seguidas. Tem que fazer muita Não volta força mais. pra cair. É, Tem, não, tem que ser muito incompetente para cair para a segunda divisão.
Vocês caíram 2 vezes. É por isso, Mas é por isso que tá machucando essa enquete de cair para a segunda divisão, porque quando tu menciona a segunda divisão, tem uns caras que Agora dá tremelique, ficam nervosos. Tem uns amigos gremistas que dizem Derrubaram o Grêmio 2 vezes, os mesmos. que isso vai acontecer com todos um dia. Não é de se duvidar, né? O futebol é muito difícil. O futebol brasileiro é difícil, muito nivelado. E sempre tem um grande beijando ali a lona. Beijo. Olha a situação do Cruzeiro, hein? O Cruzeiro não é time para estar no lugar onde está. O senhor prestou atenção na frase do Edinho? O que ele disse? O Edinho falou pelo aspecto político, porque muita gente levou para o aspecto político. Claro. Então é justo que o Edinho reaja. 100% e me usaram de uma forma sórdida. Claro. Porque eu levei mais na flauta. Mas evidente. Qual é que a era. frase? Acontece há 100 anos que se enfrentam um Grêmio Internacional, um secando o outro. Agora eu vou pagar o pato de querer. Não. Aí levaram para o lado político. E agora Aí tô agora o trazendo- Edinho está dizendo, os mesmos que estão levando para esse lado aí é porque tem trauma de segunda divisão, Tem porque já trauma, rebaixaram o Grêmio 2 vezes. Quando fala em segunda divisão, dói. Não, mas Machuca olha, na alma. Sabe quando me Isso disseram aí- que eu estava tomando muito ferro, eu nem olhei. Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente faz boas amizades no futebol. Faz, eu mas- tenho gente que é do Grêmio, que eu considero amigos, e eu me lembro o sofrimento de alguns dirigentes Bah, Deus o livre. do Grêmio Até na voltar. época em que ele esteve nessa situação. Realmente é uma situação dramática, né? Isso eu não... Doutor Aquino, Edinho, Maurício, vocês lembram o que fez o Rafael Bandeira dos Santos? Sofrimento desse Não, homem. ele derrubou o Grêmio. E o Grêmio contratou, tinha o ataque dos sonhos. Ele em 89 ele assumiu para salvar o Grêmio de uma possibilidade De cair no gauchão. de cair no gauchão. Ganhou o gauchão, saiu o Minelli, entrou o Claudião, e o presidente Odoni chamou o Rafael, chamou o Cláudio e contratou 4 jogadores. O Lino, Edinho, Jandir, Jandir. o lateral esquerdo Elcio, o Jandir. Né? Então, ajeitou rapidamente o time, colocou cascudos e o Grêmio ganhou o gauchão e não só ganhou o gauchão, como ganhou uma primeira Copa do Brasil, que se disputava na época com 32 equipes, já era um torneio significativo, e invicto. E tocou 6 no Flamengo naquele ano, com Cuca, Assis, Mazzaropi, Alfinete, Luiz Eduardo e Cristóvão. E depois, o Grêmio em 90 começou a fraquejar, caiu em 91. O Rafael Bandeira dos Santos... Não, mas em derrubou o Grêmio. 90, Rec, o Grêmio terminou, o Campeonato Brasileiro terminou em dezembro. E em janeiro já começou um novo Campeonato Brasileiro. O Grêmio era praticamente o mesmo time que tinha perdido Incrível isso, garfiado né? para o São Paulo. É real isso. O Grêmio, Wilson dos Santos. o Grêmio fez a melhor campanha daquele ano. E perdeu no E mata-mata. tinha né? mais pontos que o São Paulo. Eu não lembro exatamente como era o torneio, mas... Mas aqueles campeonatos eram um campeonato de um Mas turno terminou só, e né? começou assim um mês depois Mas do o novo campeonato brasileiro. de e o turno Grêmio só é caiu. muito- O Grêmio não é perdeu muito- para o São Paulo no Beira-Rio com erro de Não, arbitragem? esse aí era a Supercopa. Supercopa. Bom, mas aí, o Rafael Bandeira dos Santos, eu acompanhei esse de cima, ele passou a morar no Rio, Sim, tá aqui. para acompanhar de perto o que estava acontecendo na CBF, para o Grêmio reverter essa desgraça. Então, E a primeira volta do Grêmio foi esquisita, né? Ali, foi esquisito. classificado. Bota Naquela esquisito, época era né? outra época. Quantos Agora não tem mais classificaram? espaço para Era isso. um monte. Passou de 20 para 32 no campeonato do ano seguinte. Me lembro de ter O Grêmio foi Subiram 11º. Subiram um 12. monte de gente. Subiram 12. Subiram 12, né? E o time do Mato Grosso veio É. O Grêmio fez 8-1, eu acho. 7-1. Sei lá, né? Operário de Sim, Várzea mas Grande. foi 11º, né? É, foi E uma subiram coisa assim. 12, né? Com o Grêmio onde o Grêmio estiver, diz o Ivanor de Gravataí. O Luiz Délio, futebol só tem graça em secação e corneta. Claro, brincadeira, Claro, brincadeira. é isso aí. Isso aí. Chegamos E ao olha, denominador comum. Se não for essa, se não tiver exatamente. isso, se isso não existir, pra que vai ter 2, né? Exatamente. Então faz um só e vamos embora. a única situação... Imagina um só. Grê Nacional. Pô, nós vamos fazer A única uma máquina. situação em que se permite dizer que alguém seca alguém é no futebol. Claro. É. Porque no Na mais, vida, no não. mais, na vida as Seria pessoas... muito sorte. É, exatamente. Pô, eu tenho excelentes amigos colorados, imagina. Isso é um maior absurdo. E até Não, torce- isso faz parte do folclore. Eu tenho uma turma lá, tem 3 gremistas inveterados que estão sempre me corneteando, eles estão desejando isso. Eles querem me ver nessa desgraça. Ah, olha Quando aqui. nós jogamos bola lá, Estão- lá o que é o desembarga- Tony, o Júlio César e Tem lá o- o Rochinha. Os caras vivem me corneteando. Nós Imagina- jogamos bola no Navegante de São João. O desembargador- Mas o desejo deles é isso. Desembargador Meixe, desembargador Almir, deve estar lá. O Meixe é meu amigo, rapaz. Doutor Aquino
toda segunda-feira está chegando atrasado no setor. É enxaqueca, é dor de cabeça. Tá difícil, não? E vira para um lado e vira para o outro. Sessão segunda-feira cancelou todas, não tem mais. Sei lá. Não, mas isso faz parte, sabe? Se tem uma coisa que o futebol me trouxe, foi a amizade. Claro. Agora, eu sou um colorado fanático. O futebol me efetivamente, trouxe né? mais inimizade do lado do gremista do que do lado colorado. Às vezes as Porque políticas, quando a gente entra nessa às vezes história as da políticas política, internas por isso dos, o REC dos lá, por clubes que são tu mais não é violentas não, do porque que eu não me o sinto... trato com o adversário, sabe? O trato com o adversário é menos Por violento que tu não é conselheiro? Por que tu não tá? Não, porque não sinto mais vontade. Eu me sinto muito melhor. Eu sou vinculado a um O grupo Edilson que mais político. defende o Grêmio nas redes sociais. Eu sou vinculado a um grupo político do Grêmio, mas não tenho mais nenhuma vontade de ser conselheiro, porque é uma vaidade absurda e os caras te odeiam por isso, né? Porque os De caras, graça. porque aquilo para eles é a vida. Eles querem ser conselheiro porque aquilo, o status para eles, para alguns, né? Óbvio, não para todos. Para alguns aquilo está intrínseco neles. E aí se tu, numa eleição tu ganha e aquele cara perde, e ele deixa de ser conselheiro, tu vira odiado. Às vezes a política interna é mais Então eu sólida desisti, que- eu me sinto bem, vou lá, participo. Mas agora do vai grupo. voltar. Não vou voltar, é que vou apoiar, vou ajudar, Mas não vai quero estar na ser- lista? Não quero Não ser vai pra conselheiro, lista. não quero ser conselheiro. Diga, Maurício. Não, Rec, hoje o Michael Matiello até pediu para eu reforçar, como hoje completam 33 anos da sim. Libertadores do Grêmio, o movimento político dele está organizando um churrasco com grandes figuras daquela campanha. Pediu para citar O alguns. churrasco é hoje? No sábado. Ah, sábado. Sábado, Então- em frente à arena. Ah, não, porque eu até fiquei de divulgar, porque eu divulgo tudo que chega em mim. Só que eu acabei me ouvindo. Em frente à arena, ele me passou aqui alguns nomes. Hugo de Leon, Mazzaropi, China, Valdir Espinosa e Baidec, já Eu não era confirmados. Então, repita aí. Sábado. Sábado em ao frente à meio-dia, arena. em frente à arena. Um churrasco reunindo Do ex-atletas do multicampeão. E esses são apoiadores da chapa, obviamente. Provavelmente são Quais apoiadores. são os que estão? Os Será que ele citou ainda aqui. tem, ainda tem vídeo desse jogo? Ou já, Mas que já- barba, doutor, aqui não dá. Não dá. Só não dá- fita não dá- Betamax. não dá trégua. Os que ele me mandou aqui: Hugo de Leon, Mazzaropi, China, Valdir Espinosa, que vem do Rio de Janeiro para participar, e o Baidec. 5 campeões do mundo. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse Saiba Mais, centraldemóveisrs.com.br, a nova Central de Imóveis. Administra condomínios como ninguém, também na Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Na Venceslau Escobar, 1786. Também na José do Patrocínio, 381-385. Hoje, 33 anos da conquista da Libertadores da América pelo Grêmio. Me lembro como se fosse hoje. Então, você já era nascido, Eu tinha Ed? 6... Não me faz lembrar disso. 6 para 7. Eu me lembro do meu avô saindo de casa para ir para o Estádio Olímpico. Uma noite fria. Eu não lembro se estava frio ou se estava calor, mas eu me lembro de praticamente toda aquela noite, porque eu fiquei em casa, o vô saiu, o vô voltou, faceiro, nunca vi assim, tanta alegria, né? E eu, claro, fiquei feliz por ele, né? Mas ainda não entendia exatamente o que estava acontecendo, né? Mas eu lembro da noite como se fosse hoje. Eu circulei pelas ruas de Porto Alegre naquela noite, era uma loucura aquilo ali, não tinha lugar, não tinha lugar que não tinha foco de comemoração. Eu não me lembro disso. Não? Eu estava quase entrando no jornalismo, naquela época, vê que eu estou velho também, né? Estava quase entrando e já frequentava lá os corredores da Calda Júnior. E me lembro de ter saído com um monte de amigos, os caras todos enlouquecidos. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade, radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 8405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe lá na Zago Radiadores. Um abraço para o Carlinhos Zago, um abraço para o João Carlos Zago. Fábrica Fantástica Brindes. Conte com o suporte da Fábrica Fantástica para personalizar centenas de produtos para a sua empresa. Canetas, canecas, pastas, bolsas, mochilas, copos personalizados, presentes especiais. Encomende agora mesmo também Agendas 2017, com valores super especiais. Não esqueça, brinde é a propaganda inteligente, você é inteligente. Fabricafantástica.com.br. Solicite agora mesmo um orçamento. Tem agora jogos, né, de copos Tem e tal. kits novos Composições, corporativos. kits.
Bem Esses legal. kits aí tem kit cachaça, kit vinho, kit champanhe. O site é fabricafantastica.com.br/corporativos. Tem que preparar já para o final do ano, porque senão né, o cara tem que ter coragem, né? Tem que dar brindes, tem que puxar o cliente de Presentes volta. especiais também. Tem essa. Informação de última hora. Como é que foi o treino do Inter hoje, o time, hein? Hack na lateral E Fabinho no meio. Esse rapaz é... Ele é marcador, né? E elogiado pelo Diego Aguirre. Foi o Diego Aguirre que indicou para o Internacional. Agora, o André lá me disse que o Falcão teria treinado 4-1. O Salzano está me lembrando que foi treino fechado. Mas Teriam o Hack, treinado 4-1-4-1. o Hack foi experimentado ontem também. Mas se for 4-1-4-1, seria o Anselmo mais recuado, liberando o Fabinho, ou então colocando o Anderson ou o Alex. E quem seria a linha de 4? Seria Fabinho? Ou não, Fabinho, pode ser o Anderson. O Seiras joga? Seiras, Vitinho e... Não, seria Não, 4-1, 4-1 Se só for na linha de frente. 4, seria Vitinho, É. Fabinho, Serras e Valdívia. E Ou Valdívia, Valdívia ou Serras. sim, Eu jogaria com o Valdívia mais centralizado, Ou- chegando no Nico, na frente. Mas o 4-1-4-1 mais abusado, já que vai ter de repente um lateral que é zagueiro. Sim, pois é, mas por isso que ele vai pode fazer. botar o Anderson e tirar o Fabinho. Se ele vai jogar 4-1-4-1, ele vai deixar o zagueiro, talvez o lateral mais contido. Isso. E vai fazer o Sim. Vitinho jogar quase como um ponta. Porque né? alguém tem que ocupar os lados do campo. né? Agora Informação. é um jogo para o Internacional reverter essa tendência, né? Informação aí. Vinda diretamente dos corredores do Conselho Deliberativo do Grêmio, dá conta de que haverá pedido de suplementação orçamentária. Mais uma vez, algo que soa estranho, né? Quando a gente considera uma gestão austera, que se diz que não gasta, né? Mas está pedindo aí, parece que Mas o futebol tá muito 30 caro. milhões de suplementação orçamentária. Mas é estranho, né? Porque justamente coincide com a venda do Juliano, que o Grêmio dizia que não devia nada. Não, E mas, o homem do arroz? mas o Grêmio não deve nada, porque com 100 milhões da Globo tem caixa. Só que está pedindo para gastar mais do que aquilo que foi previsto. Ah, Né? sim, porque Entrou superou mais. A receita. A E receita eu superou a quero me expectativa. associar nessa tua estranheza. Eu sei que você está batendo mais forte e tal, mas eu estou Não, é porque estupefato. uma gestão que se diz austera, para mim, gasta aquilo que está previsto, né? Então tu não deve. E eu Não fui um pode- dos tu maiores diz que o defensores do futebol momento. tu não Mas está espera um gastando pouquinho. na folha do futebol. Se houve um excesso de receita e o clube tem que gastar no futebol. Mas é que o excesso de receita é O que um que nós adiantamento. queremos? Se o Internacional tiver excesso de receita e tiver em dia com as contas, tem que gastar no futebol, porque nós queremos futebol. Não, mas ele queremos está taça. pedindo uma suplementação. Sim, Não, pra gastar suplementação mais. porque deve gastar mais porque teve excesso de receita. Não, mas teve excesso de despesa também, só que ela está Bom, coberta. aí é outra Aí é outro questão. lado. Ela tá Mas coberta- sabe-se lá se não houve excesso de receita. Ela está entendeu? coberta Tem excesso. pelo dinheiro da Globo, né? O Internacional não tem esse excesso de receita porque ele não fechou ainda o contrato. Ué, Não uma hora assinou o que vai contrato acabar ainda com a fechando. E aí televisão. vai Não, antecipar peraí. a receita Mas, doutor, de O gestões, Internacional assinou só por 2 anos até agora. gestões futuras. Ele Né? recebeu só uma parcela. O Grêmio adianta a receita de gestões futuras. Está trazendo para cá algo Até que lá na agora- frente vai lhe faltar. Até agora o Internacional, Obviamente quanto eu nós sei, estamos aqui falando sobre... recebeu a calção de apenas 2 anos do Nós- contrato as com luvas. a Esporte Interativo. Nós estamos falando sobre E suposição ele- aqui, e né? ele Mas não pode prescindir da autorização do Conselho para receber mais 4 anos. ok? Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis, melhor preço e cremação da região da Grande Porto Alegre, na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar, durante 24 horas, pode ligar 3222-1265, Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio, são mais de 40 anos de credibilidade. Você já conhece o novo Point Bicharada no Menino Deus? Consultas, vacinas, exames laboratoriais, procedimentos de ambulatório em tempo integral, banho, tosa, hidratação, tratamentos estéticos, tem o Dia do Gato, rações de alta qualidade, camas, roupas exclusivas, acessórios, brinquedos e muito mais. Nossa missão é cuidar da saúde, bem-estar e beleza do seu pet. O seu animalzinho é a nossa estrela. Venha nos visitar. Barão do Triunfo, número 10, loja 104. Acesse a página no Facebook e Instagram. Maiores informações pelo 3574-4183 ou 9591-5667. famapetshop.com.br, esse é o caminho. Clínica Erectus, especializada no tratamento das disfunções sexuais, ejaculação precoce, disfunção erétil e tratamento para quem tem prótese peniana. Conheça os tratamentos sem medicamentos.
sem contraindicações, 98% de satisfação. Ligue 33336187, marque consulta com a doutora Dornelles, que tem certificação internacional. Clínica Erectus, 33336187. Apartamentos do Minha Casa Minha Vida 3, com entrada a partir, é inacreditável, R$ 99,00, somente com a construtora Tenda. Ligue agora, mas ligue mesmo, 4003-6286. Suplementação orçamentária de 30 milhões, com o 100 da Globo, com a venda do Juliano. É isso que está acontecendo com o Conselho. Não, entrar o dinheiro entrou, né? Tem um orçamento previsto e o Grêmio está gastando mais que o previsto. É isso que está acontecendo, sem parecer do Conselho Fiscal, porque a documentação chegou atrasada, então a sessão permanece em aberto. Vem aí mais contratações para o seu desespero. Acho que o Grêmio vai ganhar o campeonato, gastando desse jeito. Está jogando alto. Se não ganhar também, depois tem que pagar a conta um dia, né? Creio, né? Agora está secando o orçamento. Valeu, Maurício. Obrigado, Edinho. Obrigado, doutor Aquino. Sim, que eu estava lá na Clínica Erectus. Eu vou passar lá, mas não foi ainda hoje. Não foi hoje? Tchau.